Bem, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é cartografia dinâmica. Bem, quando a gente fala de algo que é dinâmico, já vem em nossa mente algumas representações. Aqui a gente tem alguns exemplos de mapa de fluxo, né, mapas de migração, como esse exemplo aqui à esquerda, esse mapa de fluxos radiais bivariado aqui à direita. Então, esse processo de migração representa muito bem essa questão da dinamicidade das coisas, né? Aqui um outro exemplo em que a gente tem a representação no estado de São Paulo da vegetação nativa ao longo do tempo. Então, lá de 1886 até 1973. Então, em verde aqui representada a parte de vegetação. E a gente percebe que ao longo do tempo isso foi se alterando. Bem, e aqui a gente tem uma outra forma de representar e visualizar esses mapas estáticos que aqui foram gerados. Aqui, nesse caso, são apenas 5 mapas. No entanto, se a gente trabalhasse com 20, 30 mapas, ficaria difícil da gente colocar um ao lado do outro e ter algumas percepções. Lógico, aqui é muito claro a redução, ela existiu boa parte do estado, com exceção. Houve redução também, mas aqui mais na parte sul do estado, houve, pelo menos foi menor desmatamento nesse período analisado. E aqui é uma outra forma dinâmica da gente conseguir visualizar o ocorrido ao longo desse tempo. No entanto, aqui, como vocês podem perceber, a gente não tem qualquer tipo de controle. Esse é um GIF animado em que a gente não tem controle. Simplesmente ele inicia e termina. Bem, então a gente sabe que a sociedade e o espaço eles apresentam alterações ao longo do tempo. Então, até os exemplos que eu dei para vocês, trata tanto da parte de vegetação quanto da parte do fluxo migratório de pessoas. E quando a gente fala da tecnologia, os computadores, essa revolução tecnológica que ocorreu, fez com que a cartografia dinâmica possibilitasse essa manipulação interativa da informação espacial, né? E basicamente a gente tem dois modos de expressão, que é a animação e a interação. Então aqui a gente tem exemplo de mapas animados, em que a gente percebe aqui a alteração ao longo do tempo, né, tanto em termos de que é a representação de consumo de energia ao longo dos meses, então aqui vai alterando os meses, aí com diferentes cores eu represento esses diferentes consumos. E aqui tem um exemplo de desmatamento de 2000 a 2005 da Amazônia. Tá? Então esses são exemplos de mapas animados em que a gente não tem qualquer tipo de controle sobre eles. Bem, aqui também tem relação com a questão da temperatura ao longo do tempo. Então esse também é um exemplo de mapa animado aqui à direita. É bem interessante, a gente percebe esse aumento da temperatura. Bem, e lógico, surge a dúvida. Então, como que eu posso fazer para gerar esse tipo de mapa? No próprio QGIS, a gente tendo esses mapas em diferentes anos, é possível a gente trabalhar com um complemento dele, chamado Time Manager, em que ele possibilita justamente fazer todo esse processo e gerar, por exemplo, esse mapa animado que aqui estou mostrando para vocês, tá? Então, esse que eu abordei para vocês dentro de cartografia dinâmica é a parte dos mapas animados.
quando a gente vai para os mapas interativos, antes, né, da gente apresentar alguns exemplos, é importante trazer um pouco do histórico da cartografia, que no primeiro momento os mapas eles eram interativos. O primeiro mapa provavelmente escrito na areia, a partir de uma conversa entre duas pessoas. A partir disso houve essa representação. Passou por um período estático em que esses mapas eles eram gerados, né? Aí tem todo o avanço aí da história de placas de argila, couro e em papel, que é mais comum para a gente, que a gente tem acesso a isso, já teve acesso a isso. Então tem um período que ele é mais estático, em que não tem a interatividade entre quem fez o mapa com a pessoa que seria o usuário desse mapa. E com o advento da informática, a gente tem essa cartografia interativa, em que o usuário ele conversa com o mapa. Então, aqui a gente tem um exemplo do próprio SIG do IBGE, em que tem diversas variáveis disponíveis, pode trabalhar com a nível de município, a nível de estado, enfim, e são várias variáveis disponíveis. Aqui tem um exemplo em que eu fui selecionando as opções de questão de alfabetização, enfim. E aí você tem como definir as cores a serem utilizadas, os gradientes de cores, aumentar ou reduzir a transparência, mexer na questão de espessura. Então, aqui o usuário é que define o que ele quer ver, dentro, é lógico, das possibilidades que o próprio SIG do IBGE fornece. Tá? Bem, aqui é um exemplo, né, dessas opções, várias opções que tem, mas as variáveis elas são várias, né, que vocês podem posteriormente buscar isso daí. Esse daqui seria a representação dos resultados do censo de 2010, no site do IBGE. É lógico que ele não só se restringe a essa questão de, como a gente viu anteriormente, também tem as questões ambientais, em que eu consigo representar a questão do relevo, solos, cobertura, vegetação, enfim, tudo isso é possível vocês acessarem no site do IBGE. Bem, e uma questão interessante, que tem ali a questão da legenda. Se vocês clicarem aqui na opção de legenda, é possível vocês verificarem as classes por meio da legenda. Aqui nesse exemplo estou representando o relevo. Bem, um outro exemplo de mapa interativo também é o visualizador da Índia, que vocês já viram nas aulas de cartografia, em que se possibilita também a visualização, a geração desses mapas interativos. Então, a pessoa, o usuário, ele passa a selecionar aquilo que ele quer ver. Aqui é bem interessante que é possível fazer o download desses dados e depois, por exemplo, abrir no QGIS. Tá? Então, ele não é apenas para visualização, mas também para acesso aos dados. Tá? Então, esse também é um exemplo de mapa interativo. Bem, pessoal, eu acho que ficou claro, né, a diferença entre mapas interativos e que a gente, de alguma forma, o usuário ele tem controle sobre a informação que será mostrada, diferente dos mapas animados. E, enfim, fazendo um fechamento com essa questão dos mapas interativos, é lógico que aqui é uma fala de 1994, né, então talvez a mudança mais importante na prática do mapeamento nos últimos 10 anos com relação a 1994, seja o surgimento do usuário barra produtor do mapa. Então, o usuário que se torna também produtor desse mapa. As ferramentas computacionais, ela possibilita que o usuário não seja um elemento passivo nesse processo de comunicação cartográfica, e ele acaba interagindo
nesse processo de aquisição de conhecimento com o uso de mapas. Tá? Então, antes o usuário, que era meramente um usuário, né, com essas ferramentas é possível que ele deixe de ser usuário e sim ele acabe gerando os mapas dentro daquilo que ele precisa e para ele adquirir o conhecimento necessário, né, tentar responder a dúvidas, a perguntas que ele tem. Né? E esse mapa que permite a interação do usuário é chamado de mapa interativo. Certo, pessoal? Com isso a gente finaliza a aula de hoje. Até mais.